Tem agora a palavra Fábio Ribeiro, Sales Engineer da WatchGuard, com a apresentação Navigating the New Cybersecurity Landscape, NDR meets NIS2 Compliance. O meu objetivo aqui hoje, colocar aqui os meus 50 cêntimos em cima da mesa e tentar ajudar-vos todos vocês nesta caminhada que é a cibersegurança. A verdade é que eu já faço isto já lá vão alguns anos e cada vez mais esta área da cibersegurança tem-se tornado mais e mais complexa. Verdade seja dita que nós fabricantes também não temos ajudado muito, com muitos acrónimos, com EDRs, NDRs, MDRs, ITDRs e a partir daí as coisas ainda se complicam um pouco mais. Mas a verdade é que eu creio que todos vocês já sabem que o principal objetivo e a forma de respondermos ao desafio da cibersegurança é termos a capacidade de criar um modelo de segurança. Esse modelo, muitas das vezes, assente em múltiplas layers e que deve ser um modelo robusto, que permite ser escalável e que também deve ser dinâmico. Mas há algumas particularidades. É que, por mais robusto que seja esse modelo da cibersegurança, por mais informação que nos transmita e por mais camadas que eu tenha, eu posso estar equivocado, mas digam-me vocês se eu estou equivocado. Pelo menos é o feedback que eu tenho de muitos clientes e parceiros. É que, mesmo depois de um modelo de segurança implementado, há sempre uma sensação de que tudo isto não passa de um acto de fé, em que nós acreditamos que se alguma coisa acontecer, todas estas nossas leis, todos estes mecanismos irão atuar. E a verdade é que quando nós analisamos esta problemática e porque é que temos esta sensação, o ponto é simples. É que nós simplesmente temos 5 a 10% da visibilidade que existe e da informação que existe em toda a vossa infraestrutura. Então, como nós estamos a ver muito pouco, nós temos que acreditar. Isto é um pouco a ideia. Então, qual é o meu objetivo aqui hoje? Ajudar-vos a solucionar esta problemática. Como? Entregando-vos uma visibilidade muitíssimo detalhada. Acabar com os blind spots que existem na vossa infraestrutura. Porque há aqui um ponto importante e engraçado, é que a vossa infraestrutura tem toda a informação necessária para nós conseguirmos ter a informação e a noção clara se já existem indicadores prévios de possíveis vulnerabilidades. Porque esta informação já existe na vossa infraestrutura. Já existe nas firewalls, nos switches, na proteção de endpoint que vocês têm. Mas a verdade é que essa informação, para além de ser em bruto e massiva, todas essas soluções têm muita dificuldade em pegar nessa mesma informação e classificá-la e apresentar-vos aquilo que realmente é fundamental. E é por isso que continuamos com a problemática de que a infraestrutura continua vulnerável, porque nós não conseguimos ver as vulnerabilidades existentes. É por isso que, quando nós olhamos e pensamos em ciberataques, muitas das vezes já estamos a falar numa fase final do ciberataque. E houve muitas ações que foram executadas antes que nós nem sequer nos apercebemos. Porque a verdade é que todos nós sabemos que um ciberataque não acontece num minuto. Não. Estamos a falar de dias, meses, se for preciso, em que já há indicadores, em que já há acontecimentos que já estão a ser executados, em que todos os nossos sistemas não têm visibilidade. E porquê que não têm visibilidade? Porque não têm visibilidade por uma única razão. Porque quando nós olhamos para a infraestrutura de rede, quando nós olhamos para os nossos sistemas, a informação, a telemetria que advém da rede e dos sistemas é massivo. E é muitíssimo difícil de eu ter a capacidade de classificar. Muito mais difícil ainda de eu analisar e identificar aquilo que são comportamentos. Agora, se nós tivéssemos recursos ilimitados, se calhar isso até poderia ser mais possível, mas a verdade é que é praticamente impossível. Então, qual é o meu objetivo aqui hoje? Introduzir-vos aquilo que nós lançamos para o mercado chamado ThreatSync Plus, okay? Que tem o principal objetivo de pegar na telemetria que vocês já têm nas vossas infraestruturas, analisar comportamentos e entregar-vos uma máxima de visibilidade. Falamos de uma plataforma 100% cloud, que tem inteligência artificial. Eu não sei se vocês hoje já ouviram falar de inteligência artificial ou não. A verdade é que
Nós somos um fabricante que começou, como vocês sabem, na área de networking e somos altamente reconhecidos pela nossa network security. A verdade é que isto era uma solução que nós já há muito queríamos lançar no mercado. Porque sabemos que, mesmo com a rede, existem zonas cinzentas, existem blind spots. E porquê que isto existe? Porque essa informação em bulk, essa informação raw que existe nas infraestruturas, nós teríamos de ter a capacidade de classificá-la. Agora, poderíamos classificar como motores de machine learning? Claro que sim. Claro que poderíamos. Só que depois iríamos libertar muitos falsos positivos. Que iria carecer que o cliente ou o parceiro conseguisse fazer o acknowledge de todos esses indicadores. Quando nós introduzimos o nosso motor de inteligência artificial, nós reduzimos drasticamente aquilo que é o ruído. Introduzimos isto, temos a capacidade de ter muitíssima mais visibilidade, ou seja, eu tenho a capacidade de ver qual é o comportamento de cada dispositivo na minha infraestrutura, cada asset. Um asset é qualquer coisa que esteja conectada à rede, uma impressora, um telefone, um sistema para marcar presenças, qualquer coisa. Eu quero analisar o comportamento e quero analisar o risco. E quero também ter a capacidade de analisar o risco, por exemplo, do utilizador. Porque eu quero exatamente ter uma radiografia da minha infraestrutura, da minha rede e da minha empresa e perceber quais é que são os devices que têm maior risco, quais é que são os utilizadores que libertam maior risco e ainda por cima ter a capacidade de ter novas técnicas de detecção a serem encontradas, ou seja, ter a capacidade de detectar novas técnicas de ataque e ter a capacidade de fazer a remediação, a resposta dessas mesmas detecções. E depois complementando tudo com frameworks de compliance ou associados a normativas e certificações que vocês bem conhecem e que muitas vezes metem as mãos à cabeça quando têm que responder a qualquer uma dessas normativas e certificações. Então, principal objetivo, nós temos a capacidade de entregar um risk score e perceber qual é o risco da minha infraestrutura, qual é o risco da minha organização, qual é o risco por dispositivo. Temos mapeamento e indexação à framework do MITRE, portanto conhecemos técnicas táticas de ataque e conseguimos identificá-las. Temos toda uma panóplia de regras de conformidade que nós podemos ativar em toda esta solução para, caso exista algum comportamento detectado através de uma determinada regra, vá-me libertar uma informação de violação de uma regra de conformidade. Okay? E ter a capacidade de olhar para supply chain attack e principalmente se falamos na subscrição de um serviço de cibersegurança, num seguro de cibersegurança, é importante termos toda esta visibilidade. Agora, tudo isto só é possível com o nosso motor de inteligência artificial. E reparem aquilo que nós temos a capacidade de fazer. E de certeza que há aqui muitas pessoas dentro desta sala que já analisaram telemetria de rede. E todos nós, sempre que queremos fazer sentido daquela informação existente na rede, é-nos praticamente impossível, porque falamos de uma imensidão, como eu vos disse, de informação. Reparem este exemplo. Pegamos em 17 mil IPs, o que numa simples semana liberta-nos 2 bilhões de flows. Bilhões. Agora, imaginem-se classificar aquilo tudo manualmente. É um pesadelo. Não é? A verdade é que nós temos vários sistemas de classificação. Começamos por estabelecer uma análise de baselining, percebemos como é que cada dispositivo funciona na rede, qual é o normal comportamento de cada um. Começamos com o nosso machine learning a classificar aquilo que são comportamentos já conhecidos como maliciosos, comportamentos que são classificados como desvio padrão, e com todos os nossos sistemas temos a capacidade de, com o motor de inteligência artificial, de 2 bilhões de flow, simplesmente libertar 21 alertas. E estes alertas são de uma alta probabilidade de estarmos a falar de um incidente crítico que deve ser imediatamente adressado. É isto. Nós temos a capacidade de coletar, como eu vos disse, a telemetria que vocês já têm na vossa infraestrutura, que vem das firewalls de qualquer fabricante, que vem dos routers, que vem do switch, porque a informação já existe nas vossas infraestruturas. Nós só queremos passar para o nosso modelo e classificá-lo. Ter a capacidade também de olhar para cloud platforms, como é o caso Azure, AWS, olhar para Office 365 como Cloud Applications, olhar para soluções de EDR, Multi-Factor Authentication, tudo isto vai enriquecer a nossa capacidade de vos entregar informação sobre o risco de cada dispositivo, porque é que esse risco aumenta ou diminui com base nas detecções que nós temos a capacidade de detectar, o risco do utilizador, e se acontecer algum incidente de segurança, se nós detectarmos alguma ação maliciosa, ter a capacidade de ver tudo com o mais ínfimo detalhe. Perceber, por exemplo, que eu tenho uma impressora que hoje resolveu fazer um port scan, ou seja, a impressora resolveu pesquisar na sua rede por outros ativos e encontrou um servidor.
e houve uma comunicação da impressora para esse servidor e houve uma possibilidade de aceder a esse servidor remotamente através da impressora. Todos estes comportamentos, este view comportamental, vocês ao dia de hoje, de certeza que muitas destas ações já estão acontecendo na vossa infraestrutura, mas simplesmente não o conseguem ver. E depois de tudo isto e ter a capacidade de analisar todos estes comportamentos, ainda ter a possibilidade de criar regras de conformidade. E regras de compliance, que podem ser regras de compliance por uma framework de compliance vossa, que vocês querem incutir na vossa empresa, ou regras de compliance associadas, por exemplo, a certificações, como é o caso de ISO 27001, e ter tudo detalhado sobre, ou certificações como DORA. Nós conseguimos, como detectamos os comportamentos e temos a capacidade de detectar que uma determinada máquina fez uma determinada ação, temos uma máquina que está a comunicar através de um protocolo de inseguro. Isto é uma regra que nos liberta uma violação se nós detectarmos isto na infraestrutura. Qual é o objetivo de todas e muitas outras regras que temos? É termos a capacidade de olhar para essas violações de política e ter a capacidade de olhar para o nosso modelo de segurança e afinar os nossos mecanismos de segurança. Afinar a firewall, afinar a proteção de endpoint, afinar todas estas layers que nós temos. E não só temos a capacidade de extrair relatórios, como é o caso de DORA para a componente financeira, como é o caso de ISO 27001, e a ideia, notem, não é extrair só um relatório e já está. A ideia, acima de tudo, é todos os dias, ou uma vez por semana, uma vez por mês, ir analisando este relatório para eu perceber o meu percurso, para eu perceber como é que eu estou ao nível desta certificação. E outra que tem sido uma das maiores preocupações dos nossos clientes é esta normativa. NIS 2 é uma das nossas capacidades, como vemos tudo o que se passa em cada asset, como vemos tudo aquilo que acontece com os utilizadores, nós temos a capacidade de exportar toda uma componente de relatório. E reparem que tenho a capacidade de, por regra, dizer há quanto tempo eu estou em conformidade com determinada regra. E reparem, se olharem e se já tiveram a oportunidade de ler, eu sei que é um bocadinho extenso, mas se já tiveram a oportunidade de ler a normativa NIS 2, o artigo 21, que é aquilo que tecnicamente na área tecnológica não se pode responder, existem diversos pontos em que são respondidos com componente processual, como é que nós gerimos um incidente, mas há muitos outros pontos, como é o caso do C, do D, do ES e por aí fora, que conseguem ser respondidos a nível tecnológico. E como eu consigo analisar todos os comportamentos e tudo o que se passa na infraestrutura, eu consigo extrair um relatório que diz, no ponto A, eu tenho estas regras de compliance, eu estou em compliance, no artigo 21, no ponto D, em 70%. Consigo fazer isto. Okay? Não só eu consigo olhar para a componente de compliance, como eu vos digo, mas também ter facilmente a capacidade de olhar para toda a infraestrutura sem o mínimo de blind spots. Perceber o que é que cada máquina faz na infraestrutura, qual é o risco que me representa, e se eu detectar que há um comportamento errático de alguma máquina, um comportamento malicioso, ter a capacidade de atuar sobre isso. Ok? Meus caros, era só para eu colocar aqui os meus 50 cêntimos em cima da mesa para vos ajudar, está bem? Se tiverem dúvidas ou alguma questão, eu estou disponível, temos ali um standzito para virem falar connosco. Obrigado, pessoal.